Bom, então, né, os nossos slides aqui sobre segurança da informação, inicialmente, né, eu começo contextualizando aqui um pouquinho, né, do que é a segurança da informação, né, do que vem nessa questão de segurança, né, quais são os princípios, né, os valores que a segurança da informação tem hoje em dia, né, nas organizações. Tá? Então, basicamente, né, a segurança da informação está aqui, obviamente, né, relacionada com a proteção de um conjunto de informações, né, onde aqui o principal elo, né, seria preservar, né, o valor que a segurança, né, tem, né, ou agrega, né, para uma organização, né, principalmente hoje, né, atualmente todo mundo está conectado, né, mais ainda agora nesse momento aí da questão da pandemia, né, pensando nós como usuários, mas principalmente nas empresas, organizações, né, também está ligada, né, a questão aqui, né, de toda a parte de informação que nós temos nos nossos equipamentos, né, tudo que nós fazemos, né, no dia a dia gera, né, a partir de um dado, vai gerar depois uma informação, seja algo extremamente valoroso, né, para a empresa, né, que seriam questões de projetos, né, então, enfim, novos lançamentos, né, toda a parte também do marketing da empresa, que hoje também é muito importante, né, enfim, todas essas questões aí que permeiam, né, as informações que uma organização tem, né. Então, a segurança é aplicada a todos os aspectos da proteção de informação e dados, né, então lembre que, né, do dado algo mais abstrato, mais grosseiro, né, que ainda não tem valor, a informação é algo que já foi lapidado, né, que já gerou um valor, né, a partir do sistema de informação. Então, a segurança da informação inclui tanto a parte de segurança de computadores, né, toda a parte de equipamento, também, né, a segurança de TI e a segurança dos próprios sistemas de informação, né. Muitas vezes a gente usa aí alguns nomes, né, algumas nomenclaturas diferentes, mas a segurança da informação em si, ela contempla, né, todas essas outras, digamos assim, seguranças aí relacionadas à parte de informática, né, parte de computação. Ainda tem aqui, muitas vezes a gente chama também, aqui tem outro, né, que seria a segurança de redes também, né, também seria dentro aqui, né, estaria aplicada também dentro da segurança da informação. Então, essa proteção que a segurança da informação nos proporciona, né, seria para termos, então, uma proteção mais ativa, né, mais eficaz, né, contra o uso ou acesso não autorizado a uma determinada informação, né, ou as informações. Também ela visa, então, a negação de serviços a usuários não autorizados. Então, aqui só vai ter acesso àquele determinado sistema, àquela determinada informação, a uma determinada planilha, por exemplo, da empresa, né, uma determinada tela lá no sistema, se o usuário for autorizado. Se ele não for autorizado, ele não pode ter acesso àquela informação, ele não deve ter acesso. Então, ela preserva com isso a confidencialidade da informação, né, e a própria integridade da informação. Em seguida, nós vamos ver, né, melhor alguns desses conceitos aí, né, e algumas dessas propriedades fundamentais que permeiam aí, né, a segurança da informação. Tá? Então, aqui os pilares básicos, né, da segurança da informação, basicamente é o que a gente chama de tríade, a tríade CIA. Tá? Então, aqui, confidencialidade, né, integridade e a disponibilidade, né, que aqui seria no inglês, não, accounting, né. Então, aí o pessoal chama de tríade CIA. Tá? Vamos ver um pouquinho, então, o conceito de cada uma dessas propriedades, né, desses pilares. Deixa eu só ver se eu botei o conceito aqui em seguida ou primeiro vem o cubo. Tá, primeiro eu vou falar do cubo, depois eu coloquei os conceitos. Tá, então antes de nós vermos os conceitos em si, né, de cada uma dessas propriedades, eu achei importante colocar esse cubo aqui,
tá? Que é um cubo bem conhecido aí dentro da parte de segurança de informação, tá? Sempre o pessoal coloca, né? Na verdade, que está mais ali para segurança cibernética, né? Que ela envolve mais essa questão do acesso digital, né? Tem um pouquinho de diferença entre alguns tipos de nomes, né, nomenclaturas. Quando a gente fala em segurança, segurança da informação, né, a gente está falando de algo mais aqui voltado para uma parte mais geral, mais abrangente, tá? Não somente questões digitais, do acesso digital. Já quando a gente fala aqui de segurança cibernética, tá? A gente está falando aqui mais diretamente dessa parte, né, de todo esse acesso digital. Então, tudo que lida, né, com o mundo, com o universo aí digital das informações. Tá? Então, segurança da informação é algo mais abrangente, tá? Algo que pode envolver aí a parte de análise de risco, né? Pode envolver também a parte também, além da segurança digital, a parte física, né? Digamos que seria a segurança física do ambiente, por exemplo, da nossa casa, de uma empresa, né? Sei lá, quantas portas a empresa tem para chegar, por exemplo, no data center, se ela é chaveada, enfim, se ela tem um tipo de senha para entrar, tá? Seria algo mais ali, não tão digital, mas aí envolvendo também a segurança física. Já a cibernética, ela é mais diretamente envolvida com a internet, tá? Com a parte digital. E esse cubo aqui, né, é um cubo que ele mostra, né, essas três faces, né? Seria a face das propriedades, segurança de informação, né? Depois aqui a face das medidas de segurança e a face dos estados da informação, tá? Então, esse cubo, se vocês depois derem uma olhada por fora, né, é o cubo de Insicunder, né? Que é basicamente, né, o que inventou, né, essa parte da segurança aí, da propriedade de segurança cibernética. Então, esse cubo aí, na área da tecnologia de informação, né, ele já puxando mais para a área da tecnologia de informação, ele é sempre, né, bem explorado nos conteúdos de segurança de informação. Tá? Então, ele é um cubo aí usado como uma ferramenta, né, uma maneira de se gerenciar, né, a proteção de domínios, né, a proteção de redes, a proteção da internet como um todo, né, da parte digital. Tá? Só para comentar, né, então, depois a gente vai ver aqui mais detalhes, né, cada um dessas propriedades, mas também gostaria de comentar aqui um pouquinho dos estados da informação. Basicamente diz que a informação ela tem três estados. Então, ou ela está, né, em processamento, né, aqui no caso, né, a gente poderia até pensar num sistema de informação, né, que está realizando o processamento, né, que nós vimos, em alguns dos tipos, né, de sistemas de informação. Ou ela está em armazenamento, então armazenada num SGBD, por exemplo, né, num sistema de gerenciamento de banco de dados, ou ela está também em transmissão, né, sendo, né, aí transmitida, né, pela rede, tá? E nas medidas de segurança temos aí basicamente, né, as tecnologias, né, as políticas e procedimentos e também aqui a conscientização, né? Então aqui já é algo mais, né, pessoal, humano, né? Até porque dentro dessa área de segurança da informação, né, assim como a gente pensa em proteger o máximo possível, né, a organização, tanto aqui no aspecto físico, como eu comentei, no aspecto digital. Se um funcionário, por exemplo, né, quebrar toda essa parte de segurança, né, que a empresa instalou, né, se preocupou, né, então tudo vai por água abaixo. Então, por isso que na área de segurança de informação a gente diz também que o elo mais fraco da corrente é o ser humano, né, então as pessoas da própria organização, tá? E as políticas e procedimentos, né, basicamente estão direcionados com as diretrizes que a empresa utiliza, né, adota, as práticas que ela utiliza e as práticas de política de segurança que ela adotou, que ela criou, aí as tecnologias aí como um todo aqui, né, dentro dessas medidas de segurança, tá? Então, basicamente, né, o cubo, ele retrata, né, essas três dimensões aqui para nós, né, termos aí
boa ideia, então, da importância aqui, né, da segurança. Tá? E aí, agora vamos comentar em mais detalhes cada uma das propriedades que temos informação. Tá? Então, aqui a confidencialidade. Tá? Então, basicamente, confidencialidade seria a necessidade aqui de garantir que as informações, né, sejam apenas divulgadas para quem tem autorização para vê-la, né, ver essas informações. Né? Então, se eu autorizei, né, a fulana lá, o fulaninho X, para ver aquelas informações, né, e o fulano Y foi lá e viu, porque quer dizer que rompeu, né, então, a confidencialidade, tá? Quebrou a confidencialidade que tinha, né, sido imposta. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né, justamente dessa quebra de confidencialidade. Então, aqui, ó, quando alguém obtém acesso não autorizado, né, ao seu computador, né, à sua máquina, e lê todas as informações contidas na sua declaração de imposto de renda, que é algo extremamente pessoal, né, todos os dados, todos os dados financeiros, enfim, se acontecer isso, né, a pessoa, né, vai pegar os dados de vocês e pode usar aí para fazer qualquer coisa, né. Então, algo que quebrou, né, a confidencialidade que só vocês deveriam ter e acabou se espalhando para outras pessoas, né, que tiveram esse acesso aos dados pessoais financeiros de vocês, tá? O próximo propriedade, né, o próximo pilar, né, é a integridade. Tá? Então, a integridade está relacionada aqui com a necessidade de garantir que as informações não tenham sido alteradas acidentalmente ou, então, né, de forma deliberada, tá? E que sejam, então, corretas e completas. Né? Então, aqui, basicamente, a integridade quer dizer que a minha informação que eu tenho na minha máquina, quando eu for enviar lá para o Joãozinho, o que sair daqui, chegar no Joãozinho, tem que chegar íntegro, não pode ser alterado, né, no meio do caminho. Tá? Então, aqui tem um exemplo dessa quebra de integridade também, né? Ainda dentro desse contexto aí da Receita Federal, então, alguém obtém acesso não autorizado ao seu computador, né, e altera informações da sua declaração de imposto de renda, ao momento antes de você enviar lá para a Receita Federal. Então, você fez aí toda a declaração lá no imposto de renda, né, você preencheu tudo certinho, alguém acessou, né, o seu computador aí, teve acesso à sua declaração e alterou. Então, quando chegar lá na Receita Federal, né, vai ter, né, os dados que você digitou, né, informou, vão estar diferentes. Tá? Então, aí teve uma quebra, né, da integridade. Tá? Então, é uma outra propriedade bastante importante aqui dentro da segurança de informação. Tá? Então, o próprio nome já fala, né, que vocês fizerem, né, tiverem, tem que chegar lá para outra pessoa, né, de forma íntegra, completa, sem nenhuma alteração no meio do caminho. Tá? A próxima propriedade é a disponibilidade. Tá? Então, aqui, basicamente, está relacionada com a necessidade de garantir que os propósitos dos sistemas, do sistema possam ser atingidos e que ele esteja, acessível a quem precisa dele. Tá? Então, para mim, ter aqui um sistema disponível, até dentro da área de informática, a gente chama que o ideal seria o famoso 5.9. O que é o 5.9? Ter 99,999% dos sistemas disponíveis, né, durante um ano. Então, isso é questão aí de alguns minutos que o sistema estaria indisponível, durante um período de um ano, que seria algo assim ótimo para qualquer usuário. Isso, para um usuário doméstico, é muito difícil acontecer. Agora, para organizações que pagam por isso, para ter um sistema dedicado que tenha toda essa garantia de performance e disponibilidade durante um ano, acontece, mas é preciso pagar um valor extremamente alto, né, para ter um serviço dedicado, mais bem dedicada, né. Certo? Ainda dentro desse contexto aí da declaração do imposto de renda, da Receita, vamos ver aqui, então, a quebra da disponibilidade. Então, o seu provedor, o que é o seu provedor? O seu provedor é o provedor de acesso à internet, o que a gente chama de ISP. Então, o seu provedor sofre uma grande sobrecarga de dados
ou um ataque de negação de serviço, né, que nós vimos ali, né, DOS ou DDoS, né, se for distribuído. E por esse motivo você fica impossibilitado de enviar sua declaração de imposto de renda à Receita Federal, tá? Só que aqui, pessoal, essa disponibilidade ela pode ser, né, tanto algo acidental como algo como algo malicioso. Então aqui, por exemplo, quando nós vamos aí fazer a própria declaração de imposto de renda, ou até mesmo aí, quando a gente vai participar de um concurso, que tem, né, muitas pessoas, né, que vão participar, inclusive já é previsto no edital, o próprio IFRS também coloca isso no edital. Se tiver condicionamento das linhas, né, que é muitas pessoas acessando num determinado horário, o sistema vai cair. Então, não é um ataque, nesse caso, malicioso. O sistema cai porque, né, fica indisponível porque recebeu uma sobrecarga de demanda, né, naquele período ali que ele não estava preparado. E aí fica indisponível. Tá? Diferente de um ataque aqui, né, feito de maneira maliciosa, né, um ataque de negação de serviço, ou de negação de serviço distribuído. Tá? Então, aqui, essa quebra da disponibilidade ela pode ser de duas maneiras. Tá? Ou acidental, né, ou então, né, realmente maliciosa. Tá? Inclusive, aqui na própria declaração do imposto de renda, muitos deixam lá para os últimos 5 minutos do mês de abril, né, para poder fazer a entrega. E aí, justamente, né, sofre o próprio sistema da Receita Federal, sofre essa sobrecarga e fica indisponível. Né? E aí não tem o que fazer. Né? Vai ter que depois dar jeito de se explicar lá por que não enviou na declaração. Tá? Então, aqui, esse é um exemplo de um ataque malicioso, mas, obviamente, poderia ser de forma, né, sem intenção. Né? Certo? Além dessas três propriedades que nós vimos, da tríade CIA, confidencialidade, integridade, disponibilidade, também temos aí outros atributos, né, outras propriedades complementares, né, da segurança da informação. Tá? Então, aqui temos a autenticidade, a irretratabilidade, né, ou também chamado de princípio de não repúdio, e a conformidade. Tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho melhor o que é cada uma delas. Tá? Então, a autenticidade, basicamente, né, está relacionada aqui com a garantir que a informação seja proveniente de uma fonte anunciada. Tá? E que quer dizer isso? Que não tenha, né, que essa informação não tenha sido alvo de alguma mutação, de alguma alteração ao longo de um processo. Então, aqui ela é bem próxima, né, da integridade. Só que aqui eu estou falando, né, de algo que eu tinha, né, de uma fonte aqui, e que essa fonte não sofreu nenhum tipo de alteração, tá? Então, aqui, até hoje em dia, nós temos, né, as questões de certificado digital, autenticação digital, né, para conferir que a pessoa que assinou um determinado documento realmente tenha sido ela, né, não tenha sofrido algum tipo de alteração, tá? O próximo, né, é a irretratabilidade, né? O mais fácil que seria falar o princípio do não repúdio, né? O que quer dizer isso aí? Basicamente, né, está relacionado aqui a garantia de eu não poder, né, negar algo que eu fiz anteriormente, tá? Então, aqui vamos pegar aqui um exemplo para ficar um pouco mais fácil de entender. Vamos supor aqui nós, né, fazendo um trabalho de disciplina lá no Drive, alguém vai lá e altera lá o trabalho. Aí depois diz que não alterou. Ah, não fui eu, não foi o Joãozinho, diz, não, eu não alterei. Como é que a gente pode provar que foi o Joãozinho que alterou? A gente pode ir lá no histórico, né, de alterações, de registro, e verificar que realmente foi o Joãozinho. Ele não vai poder negar, porque está lá registrado no sistema, no Drive. Então foi ele que modificou lá e que gerou todo um problema, né, todo um transtorno. Tá? Então, aqui é eu não poder negar alguma coisa que eu realmente fiz, tá? E que eu sou o culpado. Tá? Então, aqui peguei um exemplo bem nosso aí do dia a dia, né? Certo? E a próxima propriedade complementar é a conformidade. Tá? Então, aqui,
basicamente, né, essa propriedade está relacionada com a garantia, né, que o sistema siga leis e regulamentos associados. Tá? Então, aqui, se eu tenho lá as minhas normas, né, normas de segurança, informação, enfim, toda essa parte de a própria ISO, né, ISO 27000, que trata da segurança, enfim, todas as normas, todos os padrões, então eu vou, né, seguir, né, de acordo com o que diz. Se eu fizer de acordo com o que diz, e conforme está estabelecido nas normas, a chance de eu ter, né, algum problema é menor, né, eu vou mitigar, não quer dizer que eu não possa ter, né, mas eu já vou diminuir bastante, tá? Então, aqui, basicamente, né, são essas e as propriedades complementares. Algumas diferenças aqui, pessoal, né, entre privacidade e confidencialidade. Então, tem muitos termos, né, que nós já vimos e muitas vezes parecem, né, ser a mesma coisa, mas tem na área técnica, na área aqui da TI, na área de segurança de informação, elas têm diferenças. Então, a privacidade basicamente está relacionada com a habilidade, né, ou direito de proteger, né, suas informações pessoais. Também se estende, né, a habilidade e o direito de prevenir invasões do seu espaço pessoal. Então, aí, né, hoje em dia, né, com toda essa questão aí de fotos, enfim, vídeos, né, e muitas vezes aí o pessoal acaba perdendo, né, perdendo essas fotos, muitas vezes fotos íntimas também, né, então gera todo esse transtorno aí, tá? Só que a gente sabe que se essas fotos, esses vídeos estão, né, num determinado equipamento, e o equipamento da pessoa X é quem tem acesso, né, quem deve ter o acesso né, e a privacidade desses dados é a pessoa X. A partir do momento que uma outra pessoa, um terceiro, acessa, ele está invadindo a sua privacidade. Aí, inclusive, aconteceu isso com vários artistas, né, vários famosos, não sei se vocês vão se lembrar do caso lá da Carolina Dickmann, né, que fizeram, inclusive, depois a lei, que roubaram, né, as fotos dela, né, as fotos íntimas dela, e a partir disso criaram até, né, uma lei, né, foi sancionada uma lei para criminalizar esse tipo de situação, né, de invasão, né, de equipamentos, né, informáticos, né, que ainda até chamaram dessa forma, e também ter uma punição, né, algo que foi realmente colocado na lei, né. Na época, até a pessoa que invadiu o equipamento dela, né, que pegou as fotos do equipamento, queria extorquir ela, né. Então, pediu um valor lá, não me lembro quantos mil que era na época, para não divulgar as fotos. Como ela não pagou, ele divulgou. E aí, né, depois gerou toda essa lei, né, toda essa questão aí essa parte de segurança da informação, né. Certo? Então, a privacidade é isso, né? Então, algo pessoal, né? Os dados meu, pessoal, tá? Confidencialidade, né, envolve a obrigação de proteger os segredos de outras pessoas, tá? Ou organizações, né? Se você, né, tiver acesso a eles, né? Souber deles. Então, aí, não é algo meu, né? Não é algo diretamente meu, é algo de terceiro, né? De uma outra pessoa, até mesmo de uma empresa, de uma organização. Então, se eu souber, né, eu não posso repassar, porque se eu repassar, eu vou estar quebrando essa confidencialidade, tá? Então, eu tenho obrigação, como na própria empresa, né? Quando a gente trabalha na empresa, a gente tem os segredos, né, da empresa, segredos industriais da empresa. Se eu passar para alguém, né, para um outro concorrente, eu vou ter quebrado esse elo da confidencialidade que foi imposta naquela organização. Eu não honrei lá com a minha, com o meu compromisso, enfim, de zelar pela confidencialidade dos projetos, principalmente quem trabalha, né, em grandes organizações que, né, tem projetos aí que valem milhões, né, de reais, milhões de reais, de dólares, enfim, certo? Então agora nós vamos falar um pouquinho, né, já que a gente está falando dessa parte de segurança, privacidade, confidencialidade, vou falar um pouquinho então das medidas de segurança e também, né, algumas medidas de controle que nós podemos adotar, né, podemos e devemos adotar, né, para melhorar todas essas questões aí. Então, medidas de segurança, né,
uma das principais aqui, depois nós vamos aí falar um pouquinho melhor, né, é o uso da criptografia, né, que basicamente é a tecnologia que embaralha os dados, digamos assim, né, então dificulta bastante, né, para os invasores aí conseguir quebrar, né, quebrar esses dados aí que ficam extremamente embaralhados, né, precisa aí, às vezes, de anos, ou dezenas ou centenas de anos para conseguir decifrar, né, esses dados, foram dados extremamente com um uso de criptografia bastante pesada, bastante robusta, precisa de dezenas, centenas de anos. Controle de acesso, né, que nós falamos, né, seja tanto controle físico, né, como lógico. Então, aqui garantir que só você acesse sua conta de e-mail, né, que ninguém invada seu perfil aí nas suas redes sociais, né, então, também aqui tem a questão, né, tem até aquela brincadeira, né, se tu deixar, colocar lá um post-it lá com um login assim, né, na tela do computador, bom, toda a segurança vai para o espaço, né, não adianta a empresa pode investir na melhor segurança do mundo, se o usuário fizer isso, vai tudo para o espaço. Garantir que só você acesse, né, seu internet banking, né, bom, hoje todo mundo acessa, né, algo extremamente que necessita, né, um cuidado bastante redobrado, né, até mesmo quando está acessando, né, para ver se não tem ninguém olhando por perto ali, né. Uh, armazenar, então, logs de acordo com políticas bem definidas, né, e para fins específicos de segurança e funcionamento da rede. Então, aqui os logs são todo o tráfego, né, que é gerado, né, que sai aí do nosso computador e que nós trafegamos na internet, né. Então, aqui, nós, como usuários domésticos, é algo até mais simples. Uma empresa, ela manda informação, tem que trafegar dentro de uma grande empresa. Então, armazenar todos esses logs aí para qualquer coisa depois ter, né, recursos para fazer uma análise, né, do tráfego dessa rede para ver o que está ocorrendo, né, ou possível anomalia nesse tráfego, né. Então, medidas de controle, né, próprio armazenamento 100% do tráfego, né, então, relacionado com as questões dos logs, né, armazenar, inspecionar e processar de forma centralizada os logs, consultas aqui de DNS, acesso, conteúdo, né, então, não vou entrar em muito detalhe técnico aqui dessa parte que não necessita, né, para nós. Aqui temos alguns riscos em sistemas conectados à internet. Então, basicamente, tem aquela frase, né? Se está conectado à internet, não tem, né, nada 100% seguro. Tá? Para te ter 100% de segurança, é só tu tirar o teu computador da internet. Tá? Desplugar o teu computador da internet, aí posso dizer que é seguro. Aí ficar lá no mato com o computador, né, com vocês usando o computador no mato lá sem ter nenhum acesso a nada, né, nenhuma pessoa por perto e muito menos internet. Aí eu posso dizer que vocês têm um computador seguro. A partir do momento que vocês têm acesso à internet, o computador nunca vai ser 100% seguro. Tá? Isso é uma ilusão. Então, aqui temos, né, todos esses riscos, né. Vamos comentar um pouquinho, então, aqui desses problemas. Tá? Então, basicamente, né, esses riscos estão relacionados com atacantes, né, com as vulnerabilidades. Então, os atacantes aqui dentro da área informática, né, tem diferença, né, do termo hacker para cracker, né. Hacker seria seria um invasor, um atacante do bem, que vai te avisar, né, que tu está com um problema no teu sistema, né, teu sistema está vulnerável. E o cracker é aquele que vai se aproveitar, né, de forma maliciosa para obter vantagem, né, obter lucro, tá? Principalmente lucro, né. Então, as vantagens realmente estão relacionadas com a parte financeira. Apesar que muitos chamam de hacker, né, mas tem essa diferença de hacker para cracker. A própria espionagem industrial, né, o governo, os vândalos, né, essa parte do governo é espionagem eletrônica, hein, que sempre está na mídia, né, entre os governos, entre as nações. As vulnerabilidades, né, então, um projeto que, sem levar em conta a segurança, está, né, extremamente fadado aí a fracassar e apresentar muita vulnerabilidade, muita dor de cabeça, né? Até mesmo que algum defeito no software, uma falha de autenticação também, né? Falha de configuração ou até mesmo uso inadequado, fraquezas advindas da complexidade de sistemas, né? Então, muitas vezes,
não se tem nem noção, né, do tão complexo é aquele sistema. Ele foi feito, né, está funcionando, mas por trás dos planos a gente não sabe, né, exatamente o que está se passando ali que pode, né, gerar aí todas essas vulnerabilidades. Então, principalmente sistemas aí grandes, né, quanto maior o sistema, maior, né, minha complexidade. O maior vai ter que ser minha preocupação, né, com essa questão de segurança. Tá? E com isso, então, eu posso gerar aqui os riscos, né, de ter indisponibilidade de serviços, né, então aí a queda de serviço, né, tipo, deixar os sistemas, né, indisponíveis, né, por longos períodos, né, a partir disso eu vou ter uma perda de uma perda de trabalho, se tem perda de trabalho, né, vou ficar ocioso lá, eu vou ter perda de dinheiro, né, perda da privacidade, que nós vimos agora há pouco, né, dos dados pessoais, furto de dados, né, muito comum, golpe, né, hoje o golpe que mais tem, principalmente nesse momento aí, o que eu vi de golpe no WhatsApp, com essa questão do auxílio, né, teve de golpe no WhatsApp, não foi brincadeira. Perdas financeiras, né, danos à imagem, né, querendo aí, principalmente agora a questão política, né, sempre um quer pisar em cima do outro, então tem as fake news aí toda hora passando na TV, também tem isso. Perda de confiança na tecnologia, né? Então aqui, né, com tudo isso a gente vai gerar, acabar tendo uma confiança, ela vai ficar abalada, né? Então se não tiver, né, todas essas questões aí de segurança que nós comentamos, né, toda essa preocupação, o sistema acaba, né, sendo um fracasso, né? E aqui o que nós comentamos agora há pouco, que está aqui de uma forma um pouco mais detalhada, é justamente a importância da criptografia, né? Hoje em dia, basicamente, né, todos os nossos sistemas aí, né, têm criptografia, né, e deve ter criptografia. Se não tivesse, se tivesse um sistema sem criptografia, começa a se preocupar desde agora. Tá? Então, cuidem aí os sites que vocês entram, né, navegam na internet, né, todos os sistemas que vocês utilizam, porque tem que ter, se não tiver, né, qualquer um pode aí ter acesso. Né? Então, qualquer um vai conseguir capturar o que vocês estão trafegando, né, e obter, né, os dados de vocês. Tá? Então, aqui o conceito de criptografia, né, basicamente é a ciência, né, e a arte de escrever mensagens em forma cifrada, tá? Ou em código, né, então aqui embaralhado, né. É um dos princípios, é um dos principais mecanismos de segurança, né, nós utilizamos hoje nos nossos sistemas computacionais, e é a base aqui para o funcionamento de certificados e assinaturas digitais, mecanismos de autenticação, conexão segura na web, que eu comentei agora há pouco, né? Então, observe lá aquele cadeadinho verde nos sites que vocês utilizam, né? Vocês acessam, né? Se não tiver, é porque ele não é criptografado, né? Ele é texto plano, tá? Então, o SVN Security, né? Que seria essa parte, né, criptografada. Conexão segura para outras aplicações da internet e proteção de dados armazenados em disco, né? Ou em mídias removíveis e dispositivos móveis, tá? Então, o HTTPS, que é algo mais do dia a dia de vocês, né, todo mundo, que é o cadeado verde, vocês têm que observar os sites que vocês estão utilizando, né, certo? Antigamente, até os próprios sistemas acadêmicos não tinham essa camada de criptografia, não tinha muito problema, né, muita invasão de alunos aí alterando, né, notas das provas, enfim, presença, né, tinha muita sacanagem. Até o próprio mundo, o mundo, alguns anos atrás também, ele era texto plano, era só em HTTP, não tinha, né, a camada de criptografia. Então, alguns alunos aí dos próprios colégios, para sacanear, colocava ali um farejador, né, um Wireshark da vida, um sniffer de rede, né, e eu pegava aí o login sem e depois zoavam, né, faziam tudo que é coisa. Até do próprio, às vezes até do próprio docente. Tá? Alterava lá os prazos de entrega de trabalho, enfim, toda essa sacanagem. E aí depois colocaram, né, obviamente, né, hoje é essencial, né, hoje todo mundo conectado, então é essencial ter esses, principalmente esses sistemas acadêmicos também, né, toda essa parte de segurança, tá?
Aqui tem um cenário comum, né, de um ataque contra o usuário na internet. Tem um exemplo aqui, um exemplo mais clássico que foi utilizado aqui num congresso de governança de internet. Tá? Então, vamos ver aqui o passo a passo. Tá? Então, o usuário recebe um e-mail, né, com um PDF em anexo. Né? Então, todo mundo aí sempre está recebendo e-mail, né? Então, algo bem comum, né? Aí o PDF é aberto usando uma versão vulnerável do leitor. Olha só como é que é o ataque. Então, aqui, ó. Aqui temos a versão vulnerável do Adobe Reader, né? Poderia ser um outro leitor, né? Poderia ser o Fox Reader também. Então, o PDF contém conteúdo malicioso e explora a vulnerabilidade do programa leitor, né? No caso aqui, o Adobe Reader. O código do atacante é executado no computador, já que nós já abrimos, né, o arquivo nesse leitor. O código, então, baixa e executa um código malicioso, né, o malware. O malware se conecta em um servidor de comando e controle. O malware recebe comandos do atacante para, por exemplo, então, ó, ele de forma remota, o que ele vai fazer? Ó? Pode instalar um spyware, né, que é aqui temos diversos tipos de spyware, temos o keylogger, o screenlogger, né, o keylogger seria para pegar as informações que o usuário vai digitar, por exemplo, no e senha no banco, né, screenlogger para pegar as informações capturadas na tela, tá, filtrar dados, né, ou enviar spam, né, disseminar e-mails aí, a revelia, atacar, ou até mesmo, né, se comportar como um zumbi, atacar outras redes, né, ataques de negação de serviço distribuído, invasões, enviar e-mail para todos os contatos do usuário. Então, vou pegar e ele vai se aproveitar e vai mandar para todo mundo. Eu vou me espalhar mais ainda. Aí, meus amigos vão abrir, né, e vão repassar para outros contatos e assim por diante. E aí vai ser cada vez maior o número de máquinas infectadas, né. Então, aqui um exemplo bem simples nosso do dia a dia, que nós, né, todo dia fizemos isso aí, basicamente, e muitas vezes a gente não pode estar, né, comprometendo aí a nossa segurança de informação. Né? Então, observar bem, né, os leitores de vocês aí, né, se estão atualizados, né, para não evitar esse tipo de problema, tá, de ataque aí. Então, um ataque até meio bobo, né, mas com certeza é algo que ninguém ainda vai perceber no dia a dia. Agora, aqui um ataque contra um servidor da web, né, sobre a internet. Então, aqui é algo jamais, né, a nível de administrador, né? Antes era mais algo doméstico, mais para direcionado para a parte de TI, né? Parte de administrador de rede. O atacante instala ferramentas em um site já comprometido. Tá? Então, o servidor é o que armazena, não os sites, né, que nós navegamos. Né? A internet em busca de sites com sistemas CMS, né? Então, sistemas aí são sistemas de gerenciamento de conteúdo que nós nem precisamos programar para fazer um site. Hoje em dia nem precisa saber nada de programação, pode baixar um WordPress da vida, um Joomla e fazer o teu site, né, um blog. Ele constrói uma lista de sites assim atacados. Em cada site realiza um ataque de força bruta e logins e senha. O que é força bruta? Tentativa e erro. Fico tentando ali, né, chegar, né, obter sucesso naquela senha. Ao conseguir acesso ao site, pode, entre outras coisas, então, alterar o seu conteúdo, né? Então, aqui o defacement, que a gente chama, né? Então, modificar o conteúdo do site, né? Clonar o site, né? Até mesmo para um usuário, ele redirecionar aquele usuário para um site falso, pirata, né? Idêntico ao Banco do Brasil, por exemplo, é o Banco Banrisul, e o usuário vai lá achando que está no banco certo, original, e quando vê está no banco pirata, né? Porque a página ficou totalmente igual. E aí inserir o seu login, aliás, sua senha, né? E aí ele pega e captura a senha do usuário e depois rouba o dinheiro. Seria ataques contra outros sistemas ou redes, né? Então aqui, de novo, né? O ataque de negação de serviço distribuído. É de novo aqui o envio de spam, né? Ou até mesmo tentativa de invadir outros sistemas. Levantar a página aqui do phishing, né? Então aqui o phishing é um outro ataque. Inserir scripts maliciosos, né, que são executados pelos navegadores dos visitantes, né, os browsers. Então, aí eu consigo infectar, né, os quantos usuários, né, até mesmo aqui alterar as configurações do modem roteador Wi-Fi. Instalar suas ferramentas e iniciar a busca por outros sites com um sistema de gerenciamento de conteúdo para reiniciar o ciclo do ataque.
Bom, então aí cada vez vai se espalhando mais, né? Certo? Então vimos dois exemplos, né? Um exemplo mais em nosso dia a dia, né, como usuário comum da internet, e algo que um ataque mais né, enterprise, né? Já está aqui mais voltado para o servidor que armazena, né, sites na web, certo? Agora vamos ver, então, o conceito, né, de política de segurança da informação, né, já que nós estamos falando dessa parte toda essa parte de definição, né, de normas, enfim, né, de regulamentos, então aqui chegamos à definição de política da segurança da informação, que é muito importante, né, como é a organização. Então, basicamente, né, é um conjunto formal de regras a serem seguidas pelos usuários dos recursos de uma organização. Tá? Então, para uma organização, né, ter realmente, de fato, né, uma boa segurança de informação, antes ela precisa garantir, né, e definir, né, uma boa política de segurança de informação, que vai ser lá o conjunto de regras, né, que ela vai detalhar para colocar, de fato, né, implantação dentro do seu ambiente organizacional. É que vai ter que ser seguido à risca para cumprir todos esses requisitos de segurança, né, para que a segurança da informação seja, seja bem, digamos que, né, bem, poderia dizer que, como é que seria a palavra mais correta, que ela seja de fato, né, de fato colocada dentro da organização e que tenha sucesso, né, que almeje realmente sucesso aí dentro do que foi definido lá nos itens, né, que a empresa se propôs, tá? Então, basicamente isso aí, certo? Para isso temos que considerar, né, então aqui os riscos associados à falta de segurança, tá? Benefícios de implementação dos mecanismos e os custos, né, para implantação. Então, aqui temos que verificar toda essa questão que basicamente, né, se resume à relação custo-benefício. Se o que eu for definir lá dentro da minha política, né, vai trazer, né, vantagens para mim, né, o que eu for realmente investir com toda essa questão de segurança aí de repente com vários softwares, enfim, equipamentos físicos, né, na minha empresa, vai me trazer então esse custo-benefício, né. Obviamente, né, que se for colocada, né, for implantado de uma forma extremamente correta, com certeza vai trazer benefício, né. O investimento vai valer a pena, tá? Então agora a gente vai ver um pouquinho, né, de alguns códigos maliciosos, né. Alguns deles o grupo já tratou, né, o grupo que apresentou sobre a segurança de informação tratou, e alguns não foram vistos, né. Então, os principais tipos aqui de códigos maliciosos, né, que causam atividades danosas, né, ou maliciosas nos computadores, né, são vírus, né, o worm, que seria um verme, né, spyware, boot, backdoor, o Trojan, né, seria o cavalo de Troia, o rootkit e o bootnet, né. Vamos ver aí um pouquinho, então, de cada um deles, tá? Então, aqui, como é que ocorre, né, como é que ocorre a infecção, né, desses códigos maliciosos aí dentro dos sistemas computacionais, tá? Então, basicamente, essa infecção ela se dá por alguns meios, né? Ela se dá aí por ação direta de atacantes, né, então o atacante invadiu diretamente, né? Ou também por acesso a páginas web vulneráveis. Então, quando eu cliquei numa página ali, sem querer, que era uma página vulnerável, uma página que tinha de propósito ali, né, como plano de, como um sistema aí rodando um plano de fundo, né, com um código malicioso que eu não sabia, assim, um site perigoso, né, ou através da autosecção de mídias removidas infectadas. Então, hoje todo mundo utilizando pendrive, né, então
é algo que passa muito fácil, né, esse tipo de código malicioso. Todo mundo deve se lembrar daquele, nem vou dizer que seja algo malicioso, mas que incomodava bastante, que é aquele vírus, né, do atalho, do pendrive, né, todo mundo pegava, né, principalmente no Windows, né, no Linux não tem. Para o Windows, colocava lá, tinha um monte de arquivo no teu pendrive, e aí, né, pegava, ia, sei lá, ia colocar no computador teu, de um colega, ou ia principalmente em faculdade que tem um setor de impressão, colocava lá, certamente pegava aquele vírus aí, transformava todos os documentos em atalho. Claro, depois tinha como reverter, mas era um incômodo, né, bem chato. Execução de arquivos previamente infectados e exploração de vulnerabilidades dos programas instalados, né? Então, aí, instalaram programas que provavelmente não são de origem confiável, e aí esses programas estão vulneráveis, e a partir disso vai ser explorados aí pelos atacantes. E as ações executadas, então, né, pelos códigos, vai ser de acordo, né, ser dado de acordo com as permissões do usuário, né, que o usuário deixou, né, que deu brecha ali para ser executado. As principais motivações dos atacantes, né, então aqui, por que eles fazem isso, né? Então, basicamente, né, por vandalismo, né, simplesmente por fazer, né, por ser ali, ter um desejo de ter sei lá, um status de que eu sou invasor, consegui invadir um sistema que era difícil de invadir, então ter um status de autopromoção, de me achar o bom ali em termos de, de hacker, né, ou de cracker, né, ou através aí também da questão da coletar informações confidenciais, né? Então, quero pegar a informação do Joãozinho lá porque eu preciso ter essa informação dele para alguma coisa, né? Não necessariamente que eu vá fazer, vou pegar o dinheiro dele, mas eu preciso para alguma coisa, né? Porque eu tenho alguma rixa, alguma coisa com ele. Aí eu preciso ter acesso a isso, tá? Para ver se ele está com alguma dívida, né? Se tem alguma questão legal, judiciária, tá? Ou até mesmo a principal, essa sim, né? A principal é a obtenção de vantagem financeira, né? Então é a grana, né? O dinheiro. É eu pegar para mim poder dar golpe, né? Pegar lá assim o cartão dele, né? E pegar todo o dinheiro, sacar o dinheiro, tá? Que é o principal, né? No dia a dia todo mundo é por causa do dinheiro. Ou até mesmo que, né, os golpes, que querendo ou não você reverter em dinheiro de novo, né? Todo golpe, querendo ou não, diretamente ou diretamente, se reverte em dinheiro, em grana, ou alguma coisa que esteja ligada ao dinheiro. Ou realização de ataques, né, normal aí, e a disseminação de spams, né, que daí é aqui é o e-mail que tu recebe, né, sem querer, né, sem desejar, né, porque todo mundo hoje recebe milhares de e-mails por dia, tá? Mas o principal, obviamente, né, é a obtenção, né, o ganho fácil de grana. Então, eu tinha citado eles, agora a gente vai ver melhor, né, cada um deles que eu citei agora há pouco, né. Aqui eu botei umas ilustrações de cada um deles aí, que é do livro do CertBR, né, do Nick BR. Então, o primeiro aqui, o vírus. Então, muitas vezes, né, a gente chama também, né, que tudo é vírus, né? Assim como a gente chama que tudo é hacker, né? Então, tem muita coisa na informática que a gente chama errado, né? Que muitos aprendem errado e ficam, né? A questão também da informática ali, todo mundo chama, né, o gabinete de CPU, também é algo, né? Alguém vai passando e o pessoal vai falando errado. Então, na verdade, aqui o vírus é um dos tipos, né, de códigos maliciosos, não é todo, né? Então, aqui é importante vocês, né, ter essa noção de que nem tudo é vírus, né? Embora ali, sem querer, no dia a dia a gente fale isso. Tá? Então, o vírus, ele é um programa, né, ou parte de um programa no computador, é normalmente malicioso, que se propaga, então, né, reproduzindo cópias de si mesmo, tá? E se tornando parte de outros programas ou arquivos. Tá? Só que o vírus aqui, pessoal, um detalhe importante, é que ele depende da execução, né, de um programa ou de um arquivo infectado, para ele poder ser ativo, né, se tornar ativo e se reproduzir, né, se propagar, enfim, né, automaticamente depois, tá? Continuar o seu processo de infecção, mas eu preciso executar esse arquivo, né,
ou esse, né, esse programa, enfim, que ele está contaminado, né, para ele começar sim, para ele começar a infectar, tá? E não é automático. Isso é uma coisa bem importante, uma coisa técnica bem importante. Então, o meio de propagação, os bits removíveis, né, o pendrive tradicional, um HD externo também, né? Os principais tipos, né, o boot, tipo boot, vão infectar o setor de inicialização do disco rígido, né, o disquete, nem vou falar, porque ninguém usa mais, né, mas antigamente usava. O que é o setor de inicialização? É o MBR, né, o Master Boot Record. Seria a trilha, lá, a primeira trilha no sistema operacional, né, que acaba daí danificando, que não consegue mais subir o sistema operacional, com o sistema operacional, tá? E também tem um tipo de vírus de programa, né, que daí vão infectar os arquivos executáveis, aí vai alterar então os registros lá do sistema operacional, tá? E aí vai dar crash. Tá? O outro tipo aqui, o worm, né, o verme, basicamente a diferença, né, do vírus para o worm é essa questão técnica aqui, ó. O worm ele consegue se propagar automaticamente pela rede, então não precisa inicializar ele de forma explícita, ele automaticamente, né, já se auto-inicia, tá? Então, ele depois vai se espalhar, né, se propagar pela rede, enviando as cópias de si mesmo, tá? Máquina por máquina, tá? Alguns meios de propagação do worm. Execução direta de suas cópias, ó, então aqui, né, sem precisar executar. Exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Nós vimos um exemplo agora há pouco, né, de um programa besta, né, simples ali, que é um simples leitor de PDF, né, uma vulnerabilidade, né, que não foi corrigida, né, ou que o usuário está usando um desatualizado, né, que não atualizou. E, né, é uma característica que ele consome grande quantidade de recursos aí da máquina, né? Então vão afetar significativamente a utilização do computador e das redes, vão deixar extremamente lento, né, a máquina e a rede, tá? Parece uma carroça desgraçada, acaba tu vai ligar o teu computador, vai começar a trabalhar, tu vai perceber que está extremamente pesado, não consegue fazer nada e né, o usuário que é leigo pode pensar que está cheio, que o computador está cheio, que tem muita coisa no HD, ou que, sei lá, está com muitos programas abertos. Quando ele só tem um ou dois programas abertos, eu acho que é muito. Né? Então, o usuário leigo já se assusta, já acha que é uma coisa simples, quando é algo bem mais complexo, né? Tá? O outro tipo de código malicioso é o boot. Tá? Então, aqui, basicamente, é um programa então, que dispõe de mecanismos de comunicação, né, com o invasor e que permite que ele seja controlado de forma remota. Tá? Então, aqui, o processo de infecção é basicamente similar ao que a gente viu agora há pouco do worm, né, do nosso verme. Tá? Então, aqui, a comunicação, né, com o invasor pode ser por vários meios, né, por canais de AIC, que é canais de chamada, né, de sistema, ou servidores da web, ou também redes tipo para, entre outros. Tá? O que ele faz daí? Ó? Ele vai infectar o computador, que esse computador infectado vai ser o computador zumbi, né, que vai ser controlado remotamente, sem consentimento e sem o conhecimento do dono. O dono não sabe, não tem essa noção. Tá? E aí, né, algumas ações maliciosas que vão ser executadas, então vai ser ataque na internet, né, furto dos dados do computador do usuário que foi atacado, né, e também pode propagar o envio de spam, tá? Então o carinha aqui tem um exemplo, né, aqui, ó, analogia aqui, ó, eu estou mandando, né, ele fez aqui o desenho, quer dizer que eu tenho aqui como se fosse uma antena, né, mandando aqui sinal, né, entre aspas, pro meu controlador, né, que seria o dono aqui que está me controlando de forma remota. Aí esse aqui seria o zumbi, né, então está conectado aqui na rede. Tá? Então a ilustração, as ilustrações aqui do guia do CERT-BR, né, ficaram bem interessantes. Tá? O outro é a variação do boot, só que agora nós temos uma bootnet, então uma rede de boot. Então, de novo, aqui a ilustração bem interessante, ó.
Agora, em vez de eu ter um só, que eu tinha anteriormente, eu tenho vários, ó. Então, se vocês observar agora, aqui ele fez uma outra, não, outro trocadilho, né? Eu tenho um controle, né? Como se estivesse controlando aqui no controle remoto, controlando todos os meus zumbis. É uma grande rede. Tá? Então, essa rede pode ser formada por centenas ou milhares de máquinas, né? Contaminadas com os seus nossos zumbis. Permite potencializar as ações danosas dos boots, que nós vimos agora há pouco, já que o boot era uma invasão a uma máquina, né? Aqui eu tenho uma invasão a várias máquinas, né? Vários computadores na rede. Quanto mais boots, então mais potente vai ser minha bootnet, né? A minha rede de boots. Mais forte vai ser o poder de ataque, né? Da minha rede. Essas redes, então, podem ser alugadas pelos atacantes, né? Então, principalmente, a gente escuta bastante essa questão também das redes das fake news, né? Que são vários computadores enviando mensagens falsas, né? E aí que várias mensagens falsas acabam que muitas vezes sendo replicadas, né, em grande quantidade, uma mensagem falsa acaba ficando, né, sendo interpretada como verdadeira, né. Então aqui eu tenho, né, uma grande rede aí que vai me dar um poder bastante interessante. É claro, interessante para o atacante, né, não para quem está sendo atacado, né. Algumas ações maliciosas, então, executadas, tá? Então, o ataque de negação de serviço, né? Claro que aqui seria uma negação de serviço distribuída, né? Já que é um grande número de atacantes, né? De zumbis. Disseminação de spam, propagação de código malicioso e coleta de informações confidenciais, né? Tá? O outro tipo de software malicioso é o meu spyware. Tá? Então, aqui, basicamente, né? O spyware vai ser um programa, né? Projetado para monitorar as atividades de um sistema, tá? E enviar essas informações para os terceiros. Então, tudo que eu consigo coletar aqui, eu vou pegar e vou enviar para os terceiros, né, que estão por trás, né, desse tipo de código malicioso. Tá? Aqui, pessoal, ele pode ser usado de forma legítima ou maliciosa. Eu lembro que eu comentei também, né, antes ali a questão da indisponibilidade do sistema, né? Eu comentei antes, quando nós vimos ali do item da disponibilidade, que muitas vezes os sistemas podem estar indisponíveis, né? Por ataques maliciosos ou até mesmo, né, uma grande quantidade de acessos no mesmo instante de tempo, né? Então, aqui também, o spyware pode ser usado de forma legítima ou maliciosa, dependendo de como, né, de como que ele está sendo, né, usado, né, para qual atividade, tá? Então, aqui vai depender, então, de como está sendo instalado, das ações realizadas, do tipo de informação monitorada e do uso que é feito por quem recebe a informação. Então, um exemplo aqui, pessoal. Vamos supor que, né, no meu laboratório, lá do campus, eu instalei, né, um spyware para ver o que os alunos estão mexendo, né, durante as aulas. Tá? Então, isso seria usado de forma legítima, válida, inclusive, pela lei. Tá? Para mim saber o que os alunos estão acessando, né? Para ver até se não estão instalando, né, algum tipo de software, né, realmente malicioso no computador, né, ou tentando quebrar, né, tentando quebrar a segurança, né, dos computadores da instituição, tá? Ou até mesmo tentando, sei lá, derrubar a rede, por exemplo, né, derrubar a rede lá do campus, né, derrubar, né, os sistemas do campus por algum motivo. Tá? Então, eu poderia instalar lá um spyware, né, do tipo lá Keylogger para ver o que os usuários estão digitando, né, durante as aulas, né, durante o acesso, na verdade, né, durante todo o acesso dos laboratórios. Tá? Então, seria algo legítimo, né, permitido por lei. Tá? E o malicioso, obviamente, daí é tudo que alguém quer fazer para depois ter algum tipo de recompensa. Né? Então, aqui os tipos de spyware que eu comentei, ó, Keylogger, o screenlogger e o ladware. Então, vamos ver aqui cada um deles. Né? Então, o keylogger, key, né? Só lembrar aqui de key, o que é o key no teclado, né? Então, é capaz de capturar o que é digitado pelo usuário no teclado, né, da máquina. Eu comentei agora há pouco de um exemplo, né, legítimo. Sua ativação, em muitos casos, é condicionada a alguma ação prévia.
o screen logger, né, então capaz de capturar o que é digitado via teclado virtual. Aí vocês pensam, né, vou me escapar, vou usar o teclado virtual do Windows, para daí eles não me pegarem, né, alguém espertinho lá está tentando ser um gênio, né, muito inteligente, mas aí também está instalado o screen logger, ele vai ser capturado, além de estar instalado no teclado físico, o keylogger vai também ser capturado, está instalado no teclado virtual do Windows, né, principalmente, né, principalmente isso é utilizado, né, nos sites internet banking, né, o pessoal de alguns bancos colocam isso para poder digitar o teclado virtual e não o físico, né, se eu não me engano o Banrisul faz isso, mas se tu tiver lá um screen logger, né, capturando, claro, daí tem a questão da criptografia também, né, que todos os bancos têm um sistema de criptografia bem forte, bem pesado. Mas, enfim, né, se eu, voltando ao nosso exemplo do campus, né, se eu quisesse fazer isso para pegar algum aluno que estivesse fazendo alguma coisa ali maliciosa, né, eu conseguiria pegar também, porque ele estava fazendo um teclado virtual. De repente está tentando quebrar a senha lá do administrador pelo teclado virtual, né? E eu conseguiria pegar o usuário tal, na hora tal, na aula tal, estava, através do meu log lá, apareceu o que estava tentando quebrar, né? Então, me facilitava a vida ali como, né, um administrador de rede para tentar achar, né, quem está fazendo isso, tá, de forma legítima, tá? E o meu ADware, né, lembre que o AD vem de ADS, né, Advertisement, propaganda, projetado para apresentar propagandas, né, aos usuários, né? Isso é o que mais enche o saco na internet hoje em dia, né? O que mais tem propaganda. Não pode ser usado para fins legítimos ou, de novo, que maliciosos, né? Claro, legítimos, né, para questão de marketing, né? Ou malicioso para te clicar e instalar aí um software realmente malicioso no teu computador, né? Ou até mesmo aí começar a abrir um monte de aba, né? Um monte de pastas, às vezes tu começa a abrir umas quantas pastas porque ele pegou algum tipo de código malicioso que não consegue mais fechar, tu tenta fechar e não fecha, tá? Então, muitas vezes o pessoal entra em alguns sites aí bem, maliciosos, né, que não tem noção do que é e clica e enche de propaganda, né, dentro aí do navegador ou até mesmo né, no sistema operacional, né, causando algum tipo de prejuízo, tá? O outro tipo aqui, né, o backdoor, né, como o próprio nome está dizendo, o door de porta, né, então back é o retorno, né, então aqui permite o retorno de um invasor, né, um computador comprometido, tá, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Tá, então aqui pode ser incluído, né, pela ação de outros códigos maliciosos, né, por atacantes também, e após o backdoor ser incluído, né, então ele vai ser usado para assegurar um acesso no futuro, naquela mesma máquina, já que daí a máquina está comprometida, né, e eu posso acessar, né, tranquilamente, né, livremente, quantas vezes eu quiser, posso voltar, que eu sei que eu vou acessar por aquela determinada falha, né, aquela determinada vulnerabilidade de segurança de informação que já foi previamente explorada, tá? Então, ele vai fazer isso aí sem precisar ter nenhum esforço. Então, a partir do momento que ele conseguiu a primeira vez, ele volta, né, a hora que ele quiser, né? O invasor volta a hora que bem entender, tá? Sem fazer nenhum tipo de esforço aí, né, para poder invadir de novo essa máquina, tá? Então, para ele fica uma beleza, né? O próximo aqui é o cavalo de Troia, né, o trojano, tá? Então, basicamente, tem a historinha aqui, né, vem daquela questão da briga entre os gregos e troianos, né, que o, perto do ataque, ali perto do castelo, né, uh, os troianos, né, colocaram, né, um grande cavalo de madeira, né, e até então, né, os gregos não sabiam o que era. E aí, a partir do momento que eles abriram lá, né, abriram lá o portão, né, da fortaleza, enfim, tinha um monte de
como é que eu poderia dizer aqui, não é invasores, né, mas tinha um monte de, como é que me fugiu o nome aqui da expressão correta? Depois eu me lembro, mas enfim, seriam invasores, né, porque aqui a gente está falando analogia da internet, mas seriam aqui os troianos, né, soldados, né, os soldados aqui saíram desse cavalo de Troia e aí, né, surpreenderam, né, os gregos, né. Então, acabou que virou, né, ficou marcado na história, e aí tem, né, esse nome desse código malicioso, né, então se deve a essa questão da história aí, tá? Até foi comentado também pela colega na apresentação da semana passada. Então, por isso aqui da analogia, né, do desenho, então aqui tem o cavalo, de maneira que, né, nesse caso aqui, né, os invasores, né, o, no caso aqui, os invasores aqui do código malicioso, né. Então, aqui estão ocultos, né, dentro do cavalo. Então, o programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, né, aqui normalmente maliciosas, né, e sem o conhecimento do usuário. Então, pode ser instalado pela ação do usuário, né? Então, via arquivos recebidos, então, eu recebi um arquivo já infectado, né, com o cavalo de Troia, né, e abri, executei, né, ou até mesmo por um atacante, né, via alteração de um programa já existente, né, e tem vários tipos aí de cavalo de Troia, tá? Então, alguns deles está listado aqui, tá? Não destaquei, né, eu não coloquei cada uma das características de cada um deles, mas, basicamente, né, a, o grosso, né, do ataque é mais ou menos ocorre, né, dessa forma aqui, tá? Cada um desses, sim, né, as suas características específicas, mas era mais para nós ter uma noção, né, dos tipos e entender um pouquinho aí, aqui como é que era esse ataque, tá? O próximo aqui, né, o próximo código malicioso é o rootkit, tá? Então, basicamente, é um código malicioso, né, que é formado aí por um conjunto de programas, né, e técnicas que vai permitir esconder, segurar a presença do invasor, ou aqui até mesmo, né, de um outro código malicioso em um computador que já está comprometido. Então, pode ser usado para remover evidências em arquivos de log. Então, aqui eu vou lá, né, tenho meus arquivos de log, né, que eu deixei, que eu programei no meu sistema, e eu vou lá e faço alteração, eu removo, para não deixar pistas, né, depois para o meu administrador da rede não ter essas pistas para evitar de descobrir quem está atacando. Então, olha só o nível de complexidade que é esse código malicioso, ele consegue ser capaz de modificar, então, né, remover essas evidências dos arquivos de log, não deixar, entre aspas, né, os rastros, ou até mesmo, né, instalar outros códigos maliciosos, esconder atividades e informações, né, então, como arquivos, diretórios, processos, as chaves de registro, conexões de rede, então ele consegue, né, deixar oculto isso, mapear potenciais vulnerabilidades em outros computadores e também capturar informações da rede aqui, né, então aqui se compara como se fosse um sniffer de rede, né, digamos assim, entre aspas, tá? Certo? Então, basicamente, né, de uma forma bastante sintetizada, essas são as principais características de alguns, né, dos tipos de códigos maliciosos, né, dos principais tipos de códigos maliciosos, né, para nós ter uma noção. E agora, vou comentar um pouquinho, então, de algumas, né, boas práticas de segurança, tá? Então, aqui, primeiro, né, falando diretamente, né, das boas práticas de segurança voltadas para os nossos computadores, né? Então, principalmente nós aqui como usuários domésticos. Então, aqui mantém esse computador seguro. Então, para isso, né, o que a gente pode fazer para deixar o computador seguro? Então, instalar todas as atualizações, né? Hoje, no Windows 10, automaticamente as instalações são instaladas por padrão, porque não tem mais como bloquear. Antes, até o Windows 7, acho que tinha como bloquear, agora no Windows 10 automaticamente todas as instalações são realizadas via Windows Update, não tem como bloquear. Isso até por um lado é bom, né?
Também cuidar, né, todos os programas que você instalar estão com as versões mais recentes, né? Então, lembrando aqui de novo aquele exemplo bem simples ali, né, do próprio leitor no PDF, né, que é algo do nosso dia a dia, né, que nós usamos aí todos os dias. Então, verificar se ele tá, se ele é uma versão atualizada, né, ou se não é atualizado, então no site oficial da Adobe, né, no caso aqui da Adobe Reader, né, no exemplo que nós vimos, e baixar o software atualizado. Usar mecanismos de segurança como Fire pessoal, né, aqui o anti-malware, o anti-phishing, o anti-spam. Então, o Fire pessoal, o próprio Windows já vem com o Windows Defender, né, ele é um Fire integrado. Tá? Então, ali o Windows Defender do Windows 10, ele já tem, né, a questão aí de essa proteção, de proteção de contra código malicioso, né, pelo menos contra alguns, até ele funciona razoavelmente bem, e também já é um Fire, já tem o Fire integrado. Agora você tem que ver se ele está ativado, né. Se não tiver, né, passa uma pesquisa e deixem ativado. Complementos, né, extensões, plugins, né, muitas vezes o pessoal instala muitos plugins no Chrome, né, hoje tem plugin para tudo, então cuidar também com isso, para ver da onde está instalando, né, se está instalando uma fonte confiável, né, do desenvolvedor do plugin, né, do desenvolvedor da extensão, ou se está pegando um terceiro, um site de terceiro, muitas vezes pode estar infectado, né, então cuidar desses detalhes. Use apenas programas originais, né? Claro, isso aqui a gente sabe que certo seria, né? Usar todo mundo usar os programas originais. Em empresa, a gente sabe, uma organização, seja pública ou privada, tem que ser utilizado, né? Por isso que muitos hoje não utilizam software proprietário, tem que pagar, porque precisa, né? E aí utiliza, então, o software, né, open source, né, o Linux, né? No caso do sistema operacional, ou então, né, os outros aplicativos gratuitos também, né? Um exemplo aqui, o pacote LibreOffice. Em vez de usar o pacote Office, que seria no Windows, ou usar o LibreOffice, tá? Que ele é gratuito. Mas nós, como usuários domésticos, ainda temos aí uma certa liberdade, mais ou menos, né, entre aspas, para muitas vezes, né, ter um pouco mais de flexibilidade nesse sentido. Mas o ideal, né, o ideal é sempre, né, estar com os softwares originais. Use as configurações de segurança disponíveis, como eu já comentei, né? Seja cuidadoso em instalar aplicativos desenvolvidos por, né, terceiros, né? Então, aí, em vez de, né, muitas vezes a gente, na pressa, em vez de a gente procurar no site oficial, né, um aplicativo, né, muitas vezes a gente vai buscar direto no Google e nem olha a página, assim, a página oficial do desenvolvedor. E aí, quando vê, você dá mal, né? Vai lá e baixa já um software alterado, né? Um código malicioso embutido e ferra toda a máquina, né? E aí, depois, não adianta nem reclamar, porque não foi, né? Não baixou do software do desenvolvedor oficial, certo? Mantenha uma postura preventiva, né? Então, isso aqui é sempre interessante, né? Então, aqui, não acesse sites ou siga links. O que quer dizer com isso, né? Não vá, né? Não vá em qualquer página e sem ter sem ter feito uma boa observação antes, né? Principalmente aí os e-mails que a gente recebe, né? Muitos aí recebem e-mail, né? Principalmente o pessoal mais velho aí, não é muito, não tem muito conhecimento dessa área de tecnologia, vai lá e clica no e-mail, né? No anexo recebido e instala, né? Um código malicioso, ou então no próprio WhatsApp, né? Que hoje todo mundo usa. Então, tem de golpe hoje no WhatsApp que o pessoal vai lá, pega a foto do usuário e manda lá uma mensagem para a família dizendo que precisa de dinheiro, que está passando por dificuldade. Quantos já caiu em golpe, nesse golpe aí? Porque o cara pega a foto, né? O pessoal enche de foto nas redes sociais, né? Ou até mesmo o próprio perfil ali do Google, qualquer coisa, hoje tem uma foto, enfim. E aí o pessoal vai lá e pega, né? E aplica um golpe. Então, um golpe besta até, né? Bota um link lá, tem gente, né, que cai no bilhete premiado até hoje, em pleno ano 2020. Você ganhou um carro novo, para isso acesse este link. Vai lá, clica no link, puf. Né? Então, parece besteira, mas tem muitos ainda que caem. Não confie apenas no emitente da mensagem, pois ela pode ter sido, né, enviada de máquina infectada ou
de uma conta falsa invadida, questão aqui do WhatsApp, que eu falei. Proteja sua privacidade, evite divulgar dados pessoais ou de familiares e amigos, né? Então, não divulga tudo aí nas redes sociais, muitos divulgam tudo, né? Acabam divulgando muitas informações. Ou até mesmo, né, o dia a dia, né? O que que ele faz? De manhã estou em tal lugar, de tarde estou em outro lugar, de noite vou em tal lugar. Então, aí acaba, né, divulgando todo o seu cotidiano e facilita, né, pro invasor, né? Invasor ou até mesmo criminoso, né? Não só aqui na questão digital, né? Aqui na questão da própria pessoa. Informações sensíveis, né? Como então, senha ou número de cartão de crédito, então cuidar com isso, né? Que é, né? Não colocar, né? A senha no cartão, tem uns que dentro da carteira tem o cartão de crédito e a senha anotado. Bom, aí complica, né? Aí é igual a história do post-it, né? Com o login e senha no monitor do computador, né? Dentro da empresa. Não adianta nada, a segurança vai tudo pro ralo, né? Então, coisas aí que, claro, né, o pessoal mais não tem essa consciência, mas aí o pessoal, alguns mais velhos, né, em idade já não tem, né, e aí complica mesmo. Uh, Ainda aqui, seguindo essa questão de, né, produção de contas e senhas, né, bom, aqui são dicas, né, que todo mundo tem que utilizar, né, então não é nada novo, né, é algo já batido, né, então utilizar senhas, com uma grande quantidade de caracteres, né, vai usar uma senha, né, até hoje nem é permitido mais, né, hoje até o próprio sistema antibarra, né, ele te exige lá um mínimo de caracteres, né, antigamente até era mais liberado, hoje acho que, se não me engano, é uma conta de e-mail é oito caracteres, e ainda ele solicita lá que sejam, caracteres alfanuméricos, né, com letra minúscula, letra maiúscula, pontuação, né, números, enfim, né. Mas, enfim, tem uns que, né, às vezes querem botar ali, sei lá, botar algo muito simples, muito fácil, né, mesmo utilizando 8 caracteres, botam lá, sei lá, a data de nascimento mesclado com alguma outra situação, né, e aí acaba facilitando bastante, né. Então, utilizar aí senhas pesadas, senhas fortes, né, com uma boa dificuldade de você quebrá-las, né. Evite usar a senha de sequência de teclado, né. Ele vai botar lá de 1 a 0, de 0 a 1, né. Dados pessoais também, né, nome, sobrenome, conta de usuário, né, número de documento, placa de carro. Muitos botavam placa de carro, né, eu sei, ou até mesmo no telefone. Pô, fazer isso hoje é algo bem complicado. Vai fazer isso hoje, a chance de descobrir é muito rápido, tá? É uma coisa já batida. Há informações que possam ser coletadas em blogs e redes sociais, né? Então, palavras que façam parte de listas, né? Bota, quando vê, o cara divulga coisas lá na própria rede social que, né, dá mais já para ter uma ideia, mais ou menos, do que ele usa, né, no dia a dia de senha. Nome de música, né, também, né, evitar, tiro de futebol também o pessoal botava bastante, né, hoje já tá batido também, né. O personagem de filme, dicionário de diferentes idiomas, né. Então, aqui, tiro de futebol era uma coisa que eu sei que era bem tradicional, né, bem usado. Então, pelo amor de Deus, né, evitem isso aí. E aqui tem algumas dicas de elaboração, então, de senhas fortes, né, senhas pesadas, né. Então, selecione caracteres de uma frase, olha só. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, né. Então, olha como é que ficaria aqui, né. Então, ficaria mais ou menos nesse sentido aqui, ó, ficaria uma senha bem pesada. O problema também é se lembrar depois, né. Se lembrar dos caracteres maiúsculo, minúsculo, né, interrogação, enfim. Tá? Claro que aqui foi um exemplo, né. Foi até uma brincadeira, um trocadilho com a música. Mas é interessante, sim, tem algum tipo algum tipo de analogia ali para facilitar, né, facilitar a memorização da senha, né? Cara, hoje tem também programas, né, programas de gerenciamento de senhas, né? Só que também se tu perde a senha do programa, tu perde tudo, não tem sentido, né?
Cara, aí seria algo até bizonho, mas enfim, tem muitos que usam um gerenciador de senha, porque hoje a gente tem muitos aplicativos, né, muitas senhas, né, é difícil de decorar mesmo. É mesmo aí que mexe no dia a dia, às vezes dá uns crash na cabeça aí, o cara não se lembra mais. Bom, no integrado, para vocês terem uma ideia, todo dia quase tem aluno perdendo senha de e-mail, né, então, para vocês terem uma noção, e gurizada nova, gurizada aí com 15, 16 anos, tá? Ou então senha do mudo, perdi a senha do mudo, não sei mais entrar, né, então, pessoal novo aí tá também esquecendo as coisas. Tá? Utilize uma frase longa, né? Então, um dia ainda verei os anéis de Saturno. Então, faça substituições de caracteres, né? Ou então aqui, Sol, Astro, Rei do Sistema Solar, né? Olha só como é que ficaria isso aqui. Algo extremamente complexo, né? É impossível, até diria, impossível de conseguir memorizar isso aqui, tá? Procure trocar regularmente suas senhas. Né? Isso aqui também, né? É ideal, mas a gente sabe que se trocar, né? Também tem que ter uma boa memória depois para se lembrar, porque senão vai ficar achando que é antiga e tentar logar 3 vezes já bloqueia, né? Então, muitas vezes trocam a cada um mês, ou a cada empresa, geralmente solicita para trocar senha a cada mês, ou a cada, sei lá, cada semestre, trimestre, depende da política da empresa. E aí não pode utilizar as mesmas senhas anteriores, né? Ou durante um prazo, tantos dias não pode usar as mesmas senhas. Daí gera, às vezes, até é um desgaste, né? Um desgaste de cérebro para lembrar de todas as senhas, né? Então, também, né, tem todos esses detalhes aí, tá? Evite usar o usuário administrador, né? Claro, aí não vai usar, né, o padrão, né, o admin, né, que vem nos equipamentos, né, em roteador, por exemplo, né, roteador, quando tem um roteador, a primeira coisa é trocar, né, o login e senha, né, porque o login e senha geralmente é padrão, admin, então só admin. E todo mundo já conhece, é algo já batido. Então, a primeira coisa é o administrador da rede, né, ou no caso, vocês com usuário doméstico, muitas vezes o próprio provedor de internet já fornece para vocês o equipamento com a senha alterada. Os que não fornecem, vocês podem fazer isso aí, pesquisar e fazer, alterar, né, o login e senha padrão do equipamento. Tá? Porque senão qualquer um que consegue acessar a rede de vocês, né, pode mudar todas as configurações aí da rede de vocês. Aí aqui também, né, do próprio computador, né, também, né, muitas vezes utilizar o usuário administrador, né, e a senha do administrador, né, então também está batido. Certo, pessoal? Então aqui tem umas referências, né, basicamente eu tirei aqui do NIC BR, né, que é o do CERT, né, então o núcleo, né, o NIC BR, deixa eu ver se eu botei aqui o NIC BR. O NIC BR está aqui, ó, Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR, tá? E também aqui da cartilha do CERT, né? Cartilha de segurança para a internet, né? Essa cartilha aqui é muito utilizada em concursos também, né? Da área de informática básica. Tá? Então, bem interessante vocês darem uma explorada aí, né, nesses dois sites, tá? Então, basicamente, o material é dali e também tem outras referências aí para vocês explorarem, certo? Alguém tem uma dúvida, pessoal?